paz do Senhor, meus amados. Hoje é o 9º dia da campanha mundial de oração e o tema a ser tratado hoje é missões. Amados, antes de Jesus subir aos céus, a última coisa que ele fez foi nos comissionar. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança que ele deu aos discípulos também se aplica a nós. Nós também fomos comissionados juntamente com eles para levarmos o Evangelho a toda a criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações. No entanto, o que nós estamos vendo hoje em dia nas igrejas é a falta de interesse em missões. Poucas são as igrejas que de fato se interessam e de fato compreendem missão a ponto de apoiar e de investir em missões, de investir em pessoas vocacionadas para irem a todos os lugares para pregar o Evangelho da cruz. Poucas são pessoas também que hoje em dia se interessam. Há anos atrás havia um lema de que o Brasil seria o celeiro das nações, ou seja, que o Brasil enviaria missionários para todas as nações. No entanto, nos últimos anos, o que nós temos visto é esse número cair. Antes, as agências missionárias que treinavam missionários estavam cheias, estavam lotadas de jovens vocacionados, de jovens que tinham intenção de deixar as suas famílias e seguir para outros lugares a fim de pregar o Evangelho. No entanto, hoje não é assim. Hoje, dificilmente você vê na igreja um jovem vocacionado. Isso é raro de acontecer, assim como é raro de igrejas investirem em missões. Existem muitas igrejas preocupadas em construir os seus próprios templos, mas essas igrejas não apoiam missões, não investem em missões. E quando nós falamos de missões, nós não falamos apenas de missões transculturais, nós falamos de missões nacionais também, falamos de missões urbanas também, como o trabalho com moradores de rua e tantos outros. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos relata como deve ser o uso da armadura de Deus. E dentre os itens da armadura de Deus existe o calçado. Diz lá no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos sempre buscar uma maneira de anunciar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Mas para isso nós precisamos calçar o Evangelho da paz e estar firmes nos caminhos do Senhor, em todo lugar que a gente for. Amado, ser missionário não é fácil. Seja no Brasil, seja em outras nações. Exige tempo de preparação, exige tempo de dedicação, exige adaptação também. Missionário não é super-herói. Missionário é gente de carne e osso. Missionário precisa das nossas orações. Missionário precisa de apoio. Missionário precisa de investimento, tanto material quanto espiritual. Aquele que calça o Evangelho da paz, aquele que vai adiante, que vai a outros lugares pregar o Evangelho da paz, ele não pode ir sozinho. Nós somos um corpo e os pés não caminham sozinhos. Os pés precisam do restante do corpo. Os pés precisam dos joelhos que se dobram a fim de orar ao Senhor para que o Senhor envie ajuda, envie recursos. Hoje, nesses tempos de pandemia, de quarentena, muita gente perdeu a sua renda e muitas pessoas que apoiavam missão, que investiam em missões, hoje não podem fazer isso. Mas os missionários continuam lá. Os missionários continuam nos lugares onde eles estavam, continuam inclusive ajudando aquelas pessoas que moram naquelas regiões em que elas estão. Eu ouvi relatos de que em alguns países da África, os missionários estão sendo acusados de terem levado o coronavírus. Só que eles já estavam lá e eles permanecem lá e ainda assim eles estão sendo hostilizados. Ser missionários, amados, exige muito daquelas pessoas que estão lá.
No ano passado, na nossa conferência missionária, nós falamos a respeito dos cuidados com os missionários. E nós ouvimos relatos e nós oramos por missionários que estão em outros países e estão sofrendo de estresse, estão sofrendo depressão, estão com problemas de saúde, porque não é fácil. É uma dedicação total que eles têm à obra e nem sempre eles têm apoio. Hoje está difícil de enviar recursos para os missionários, mas nós podemos orar, nós podemos dobrar os nossos joelhos, abrir a nossa boca e orar por eles. Porque missões, como eu sempre costumo dizer na igreja, não se faz apenas com um missionário. Missões se faz com os pés dos que vão, com a mão do que doa e com os joelhos dos que oram. Orar, todos nós podemos. Nós podemos não ter dinheiro para enviar, nós podemos não ter vocação para ir, mas nós podemos continuar orando. Nós podemos continuar apoiando os missionários que estão lá ou que estão aqui mesmo, trabalhando com outras coisas, em missões nacionais, em missões urbanas. Nós podemos apoiar através da nossa oração. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar por missões para que isso não se perca. E não é só nesse dia da campanha do CMO, não é só na conferência missionária e não é só no domingo da igreja perseguida, não. Nós precisamos orar diariamente por missões. Jesus só vai voltar quando todos os povos, línguas e nações forem alcançados pelo Evangelho. E para serem alcançados, alguém precisa ir, e alguém precisa apoiar, e alguém precisa orar. Nós somos um corpo, e somos um corpo para abençoar. Jesus falou, quando eu for levantado do madeiro, a todos atrairei a mim. Todos é todos. Todos não é só uma parte do planeta. Todos é todos. Portanto, todos precisam ser alcançados por esse Evangelho. E por isso precisamos apoiar missões. O livro de Romanos, no capítulo 10, nos versos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amados, os nossos pés precisam anunciar a obra do Senhor. A nossa boca precisa anunciar o Evangelho. O nosso joelho precisa se dobrar para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura, para que o Senhor volte e nós possamos subir com Ele. Ame missões, se apaixone por missões. Se você ainda não conseguiu fazer isso, peça ao Senhor. Ele vai colocar esse fogo, esse amor no teu coração e você vai se apaixonar por missões. E você vai orar por missões. Vamos orar agora. Ore por você, ore pela igreja, ore pelo mundo, ore por arrependimento e ore por avivamento. Porque o Senhor Jesus vai voltar quando toda a terra for alcançada. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Deus misericordioso, quero colocar diante do teu altar, Senhor amado, a nossa vida, Senhor. Senhor querido, que o Senhor coloque arrependimento em nossos corações, Senhor querido, por nós não dedicarmos tanto tempo à oração, por missões, Senhor amado, pelos missionários, pela obra, Senhor querido, de levar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Pai Santo, nos ajuda, nos dá esse amor, nos dá essa paixão, Senhor querido, por missões, Pai Santo, e desperta em nós, Senhor amado, o desejo de sermos missionários, mesmo sem sairmos de nossas casas. Pai Santo, nós clamamos a Ti por todo missionário que está espalhado pelo mundo, Senhor querido, que o Senhor possa enviar, Senhor amado, o Teu alento, o Teu conforto, Senhor, que o Senhor possa enviar, Senhor amado, os recursos de que eles necessitam, Senhor amado, para pregar o Teu Evangelho, Senhor,
Nesses tempos, Senhor, de coronavírus, guarda-os de serem infectados, Pai, e aqueles que já foram, Senhor amado, infectados, que o Senhor entre com saúde, que o Senhor entre com cura, Senhor amado, na vida deles, na vida da família deles, Pai Santo. Deus eterno, Deus maravilhoso, aquelas crianças que estão crescendo, filhos de missionários, que estão em outros países, em outra cultura, Senhor amado, guarda a mente e o coração delas, Senhor querido, para que elas não se percam e para que elas continuem o trabalho de seus pais, Pai Santo. Senhor, eu te peço pelas agências missionárias, Senhor, que o Senhor possa enviar recursos, que o Senhor possa enviar ajuda, Senhor amado. Que o Senhor possa enviar, Senhor amado, pessoas vocacionadas. Desperta, Senhor amado, no coração dos jovens o desejo, Senhor, de sair e levar a Tua palavra adiante, Pai Santo. No nome de Jesus eu te peço pelas igrejas, Senhor, pelas igrejas que apoiam missões, Senhor amado, pelos Teus filhos, Senhor, que perderam recursos, Senhor amado, e que agora não podem, Senhor querido, investir em missões, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor tem o coração dos reis nas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, enviar recursos, Senhor querido, para os Teus filhos, Senhor, para que os Teus filhos possam abençoar missões, Pai. Senhor, que nós possamos trabalhar como um só corpo, Senhor querido, em que os pés vão, os joelhos se dobram e a mão doa, Pai. No nome de Jesus, Senhor, toque os corações, Senhor, traz arrependimento, Senhor amado, aos líderes, Senhor querido, da igreja, no Brasil e no mundo, Senhor, que tem negligenciado missões, Senhor querido, e envia um avivamento, Senhor querido, nas nossas igrejas, Pai, envia um avivamento no corpo de Cristo, Senhor querido, para que se arrependam e que passam a investir em missões, Senhor amado, para que o Teu nome seja perpetuado a todos os povos, tribos, línguas e nações, Pai Santo. Envia o avivamento no nosso mundo, Senhor querido. E, Senhor amado, eu te peço que esse desejo, que esse amor, que essa paixão não fique por hoje, não fique somente no CMO, não fique somente nas conferências missionárias, Pai, mas que esse amor cresça e, Senhor amado, que esse amor, Senhor querido, invada todos os corações, Senhor querido, porque nós queremos subir contigo, Pai, mas para isso é necessário que o Teu Evangelho seja pregado a todos, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abençoe a todos os missionários, abençoe a todos os promotores de missões, abençoe a todas as igrejas que promovem missões, abençoe a todas as agências missionárias, Senhor querido. No nome de Jesus, Pai Santo, para que a Tua honra e a Tua glória, Senhor amado, sejam, Senhor querido, resplandeçam nessa terra, Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos vocês.